Olá! Hoje a gente vai mergulhar num desafio que está no coração de qualquer negócio de serviço. Como é que se constrói lealdade de verdade quando o cliente pode, a qualquer segundo, simplesmente escolher outra pessoa? É uma briga constante pela preferência, pela confiança. Então, a grande questão é essa. Pensa bem, isso vale para tudo, de hotelaria a um serviço de saúde. Quando a concorrência está literalmente a um clique de distância, o que faz alguém voltar? O que realmente cria essa conexão? Para a gente conseguir entender essa dinâmica, vamos usar um modelo. Ele vai ajudar a gente a visualizar as forças que, no fim do dia, moldam a lealdade do cliente nesse universo dos serviços. E aqui está ele, o modelo piramidal. É com ele que a gente vai desmontar a gestão de relacionamento com o cliente, o famoso CRM, e olhar para cada pecinha. É como se fosse o nosso mapa para essa análise. E as peças do mapa são estas aqui. Na base, a gente tem a empresa, os clientes e os funcionários. Sabe, o lado humano da coisa toda. E lá no topo, no ápice da pirâmide, está a tecnologia. Ela é a grande cola, a ferramenta que conecta todo mundo, principalmente antes e depois do serviço em si. Ok, agora que a gente já tem o modelo, vamos colocar ele para trabalhar. Vamos aplicar em dois setores que, olha, parecem super diferentes, mas são igualmente competitivos. E vamos ver como a estratégia de relacionamento muda, e muda muito. Primeiro, hotelaria. Vamos ser honestos. Escolher um hotel ou um restaurante diferente não é uma decisão de vida ou morte, né? O risco é baixo. E é exatamente por isso que as empresas investem pesado em tecnologia. Programas de fidelidade, recompensas, tudo para dar aquele empurrãozinho para a gente voltar. Agora, vamos para o outro extremo, a saúde. Aqui, a conversa é outra. O risco é altíssimo. A incerteza é gigante. Isso cria uma dinâmica completamente diferente. Uma única experiência positiva, de confiança mesmo, com um médico ou um hospital, pode criar uma lealdade que dura gerações. A confiança que vai muito além de uma simples transação. E olha só como o contraste fica nítido aqui lado a lado. Hotelaria, baixo risco. A barreira para trocar é pequena, então o foco é em recompensa, em programa de fidelidade. Saúde, alto risco. O objetivo é construir uma confiança tão, mas tão sólida, que a barreira para trocar de profissional se torna enorme. O foco muda totalmente. Agora é sobre o valor daquela relação ao longo de toda uma vida. Para a gente ver isso na prática, vamos sair um pouco da teoria e analisar um caso real, lá do mundo de alto risco da saúde. Esse aqui é o Dr. Y. L. Rajashekar, um cara com uma experiência gigantesca. Mais de 20 mil cirurgias. Mas a filosofia dele não é só sobre tratar doenças, é sobre construir relacionamentos de verdade com os pacientes. E ele faz isso com base numa estrutura bem clara. Tá, mas como ele consegue isso na prática? A abordagem toda dele se apoia em 3 pilares fundamentais. Ele chama de os 3 Es. Vamos dar uma olhada em cada um. Expertise, empatia e ética. Esses são os 3 Es. São eles que formam a base de toda e qualquer interação no hospital dele. Parece simples na lista, né? Mas a profundidade disso na prática é impressionante. O primeiro pilar, expertise. Mas calma, não é aquela expertise arrogante de quem sabe tudo. Pelo contrário. É sobre criar um ambiente onde não existe ego, onde o médico pode virar para o outro e falar: olha, preciso de ajuda aqui, abertamente. Porque o mais importante é o paciente, não o orgulho de ninguém. E essa frase dele resume tudo de um jeito brilhante. Reconhecer os próprios limites não é sinal de fraqueza, de jeito nenhum. É parte essencial da verdadeira competência e, claro, da segurança de quem está sendo tratado. O segundo pilar é a empatia, e isso vai muito além de tratar a doença que está no papel. Entender os desafios da vida daquela pessoa. É, por exemplo, perceber que um paciente mais velho talvez não tenha ninguém em casa para ajudar a pingar o colírio. É enxergar a pessoa por trás do problema médico. E o ponto central é esse aqui. Para o Dr. Rajashekar, essa conexão humana, essa confiança, isso é literalmente metade da cura. E faz todo sentido, né? Quando um paciente confia no médico, ele se sente mais seguro, adere melhor ao tratamento e os resultados tendem a ser muito melhores. E por último, o terceiro E, ética. E esse é um desafio gigantesco na medicina hoje em dia. A tecnologia avança numa velocidade absurda, mas isso tem um custo, e um custo bem alto. O dilema ético é: como usar essas ferramentas incríveis para o bem do paciente, sem cair na armadilha de usá-las em excesso só para justificar o investimento. E só para a gente ter uma noção da escala dessa explosão, o volume de conhecimento médico praticamente triplicou desde os anos 80. Isso significa mais ferramentas, mais tratamentos,
mas também muito mais complexidade e custos mais altos para gerenciar de forma ética. E a solução que o Dr. Rajashekar encontrou para esse desafio é a transparência radical. Ele se adianta, ele mostra para o paciente a prova do implante que foi usado, por exemplo. Ele acredita que é dever dele informar, mesmo que ninguém pergunte. E isso constrói uma confiança que, nossa, é inabalável, porque nada fica escondido. Então tá, depois de tudo isso, qual é a grande lição? O que é que une o hotel e o hospital nessa história toda? A grande lição é esta. Em qualquer serviço onde a interação humana é a peça central, a tecnologia é uma ferramenta de apoio. Ela não é o evento principal. Seja um programa de recompensa super bem desenhado ou um diagnóstico de ponta, o objetivo final é sempre o mesmo: fortalecer o relacionamento, fortalecer a confiança humana. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro para a gente refletir. Num mundo que caminha para médicos de inteligência artificial e mordomos robôs, qual vai ser o real valor de uma conexão humana de verdade? Será que, por se tornar cada vez mais rara, ela vai se tornar o maior artigo de luxo que existe? Fica aí a provocação.